Nessa série de vídeos vocês vão acompanhar junto comigo a construção de um blog do zero até a conclusão, utilizando o Next.js e a estratégia de Headless CMS. Então, antes da gente iniciar, eu queria apresentar para vocês o blog aqui. Eu construí um template bem simples aqui dentro do Figma. A gente só vai ter basicamente duas páginas dentro do blog para a gente desenvolver. Uma é a página home, que é essa aqui que vocês estão vendo. Então ela vai trazer o título, vai trazer a lista dos posts que vão ser desenvolvidos dentro desse blog. E ao clicar no blog, ele vai direcionar, clicar no card ou no texto, ele vai direcionar para o post específico. Então a página de post vai ser essa, bem simples também. A gente vai reutilizar aqui o componente, o header, vai adicionar um botão simples aqui de voltar, e a estrutura vai ser basicamente essa. A gente poderia implementar mais outras coisas, mas a ideia aqui é passar para vocês como a gente desenvolver isso usando o Next e também utilizando o auxílio aí de um CMS. No nosso caso, a gente vai utilizar um Headless CMS. Então, antes de tudo, eu vou pedir aí para vocês já deixar o like. Quem não segue o nosso canal, dá essa força aí, começa a seguir, se inscreve para apoiar a gente e para que a gente possa estar trazendo novos conteúdos aí para vocês, beleza? Então, antes da gente dar o pontapé inicial aqui no nosso projeto, eu queria só dar uma introdução rápida do que seria um CMS e o que seria também um Headless CMS no nosso caso, para que todo mundo entenda a proposta aqui da aplicação e a gente consiga evoluir com o nosso projeto. O CMS, ele é a sigla para Content Management System, que aí, traduzindo para o português, ele significa Sistema de Gestão de Conteúdo. Então, o CMS ele vai funcionar para a gente como uma espécie de back-end, para a gente gerenciar, como o próprio nome já diz. Ele é um sistema de gestão de conteúdo. Então, nele a gente vai ter um painel, um dashboard para fazer a manutenção do conteúdo, e um CMS tradicional a gente teria também o lado do front-end sendo desenvolvido pelo próprio CMS. No nosso caso aqui, a gente vai estar usando um Headless CMS. Um Headless, ao pé da letra, seria a tradução, se eu não estou enganado, é sem cabeça. Então a ideia aqui é que seja disponibilizado o back-end, o painel de controle para a gente fazer a gestão desse conteúdo, mas que o front-end seja todo desenvolvido por nós. Então aí é que entra o Next.js e toda a estratégia de renderização aí, tanto pelo lado do cliente quanto pelo lado do servidor, que é o que a gente vai estar abordando aqui nessa série de vídeos. Então, o Headless CMS a gente vai utilizar para postar cada artigo, cada post do blog, e vai utilizar o Next para consumir a API desse Headless, para que a gente possa enxergar isso em tela. Eu fiz uma lista rápida de alguns CMS que eu já andei pesquisando, alguns que eu já utilizei, uns mais famosos, para que, se vocês tiverem interesse, vocês podem estar estudando sobre, tentando desenvolver algum projeto utilizando eles. Mas aí a gente pode listar aqui o HighGraph, o DataCMS, o Strap, o Ghost, o Prismic, que seria inclusive o escolhido aqui para a gente fazer esses vídeos. Mas ele teve uma atualização onde a questão do painel administrativo, vamos chamar assim, ele fica todo local na máquina do usuário, para depois a gente subir ele para o servidor. Aí seria um pouco mais complicado de passar para vocês. Para quem não conhece um CMS, talvez ficaria um pouco confuso. Então a gente vai utilizar o HighGraph, que faz uso aí de uma API em GraphQL. Então a gente vai estar trazendo ele para vocês e mostrando como é simples, como é fácil a gente fazer a configuração e também consumir os dados
através desse CMS. A gente vai estar utilizando o Next.js para desenvolver o nosso front-end. Recentemente o Next passou por uma atualização. Estou com ele aberto aqui. Vou abrir a parte de documentos, de documentação para a gente dar início. O Next passou por uma atualização, trouxe algumas novidades e algumas delas a gente vai estar utilizando. As que já estão em produção, tem outras que são bem interessantes, que a gente pode trazer em outro conteúdo, mas que ainda estão em fase de teste. Então, para a gente dar início, a gente vai fazer a instalação aqui, criar a nossa aplicação Next.js utilizando o npx create next app. Então vou inserir aqui o comando dentro do nosso terminal. Aqui ele vai pedir para a gente qual nome que a gente vai dar para o projeto. Então aqui eu chamei ele de BlogTech. Então nosso projeto aqui vai ser o BlogTech. Aqui ele pergunta se a gente quer utilizar ou não TypeScript. Eu vou colocar como sim. Se a gente quer fazer uso do slint, eu vou colocar como não. No momento a gente não vai utilizar. E se a gente vai querer utilizar ainda do diretório src, vamos utilizar o src. Aqui ó, ele pergunta se a gente quer utilizar esse diretório app de forma experimental ainda. Eu vou colocar como não. E aqui só dá o Enter para que ele faça a instalação do Next aqui na nossa máquina. Vamos aguardar aqui ele finalizar e vamos abrir ele aqui no nosso Visual Studio Code. Beleza, a instalação finalizada. Eu vou entrar na pasta do projeto, então eu vou dar o cd BlogTech. E aí sim, eu abro o Visual Studio Code. Trazer ele para cá. Ok, e aqui está a estrutura do Next.js. A gente tem uma pasta public para armazenar as imagens, tem a pasta src que eu comentei, que dentro dela a gente tem uma pasta de pages. Nessa pasta é onde ficam todas as rotas da nossa aplicação. Então, diferente do React, que a gente tem que utilizar, por exemplo, o React Router DOM para fazer a gestão das rotas da nossa aplicação, aqui no Next ele utiliza dessa estrutura. Então toda a página que a gente tiver criada aqui dentro da pasta Pages, ele vai considerar como uma rota na nossa aplicação, exceto essas que tem o underline aqui na frente, que são mais para configuração da aplicação. Então aqui a gente tem a pasta Pages, tem uma pasta também que é a nossa API, e com um exemplo aqui de hello.ts. Essa pasta API é uma pasta que é utilizada para fazer chamadas ao back-end do Next.js. Então é utilizado aí o API Routes do Next, que a gente não vai entrar muito nessa abordagem, mas eu posso dar o exemplo aqui para vocês. Deixa eu rodar o projeto do jeito que ele está, mostrar ele como ele executa aqui, ó, localhost 2.3000, e vou abrir aqui nosso projeto. Deixa eu jogar ele para cá, beleza, pronto. Aqui ele abriu, ó, a nossa página inicial. Se eu abrir aqui no Visual Studio Code, vocês vão ver, ele renderizou essa nossa página index. E se a gente for aqui e visualizar que dentro da pasta Pages, cada arquivo ele é considerado uma rota, então a gente tem uma rota aqui que é chamada API/hello. Vamos ver o que é que ela retorna aqui pra gente. API/hello. E aí ele traz, ó, um JSON, que é basicamente o que está sendo enviado aqui nesse comando. Mas como eu falei, a gente não vai estar utilizando a parte de API do Next, então vamos excluir aqui. Isso aí é um assunto para outro vídeo. Vamos limpar aqui também
a nossa home. Vou apagar tudo isso aqui. Vou deixar por enquanto só o header. Vou excluir essas importações. Salvar. Aqui na pasta public ele tem as imagens, como eu falei, então vou fazer a exclusão tanto do Favicon quanto desses SVGs. Ok, e tem dois arquivos de estilização que eu também vou estar excluindo, globals e o home.module. A gente vai precisar também remover a importação aqui da estilização aqui dentro do nosso underline app. Salvei, deixa eu ver se a gente precisa de mais alguma coisa. Imagino que não. Por enquanto é isso. Vamos voltar lá para o navegador. E aí ó, ele está aqui em branco. Vou colocar um conteúdo aqui por enquanto, só para a gente testar. Chama aqui teste. E já aparece aqui na tela para a gente visualizar. Então, para a gente desenvolver aqui o nosso blog, a gente vai fazer uso do Tailwind CSS, que a gente vem utilizando bastante aqui no canal. Vocês já devem ter percebido como é produtivo a gente utilizar o Tailwind. Então, vou fazer a configuração aqui do Tailwind junto com vocês. E aí a gente segue depois para desenvolvimento da nossa interface. Então, estou aqui, galera, com o site do Tailwind CSS aberto. Vou aqui na documentação. Vou colocar ele como dark aqui para ficar melhor para visualizar. E aí o Get Started dele, a gente vai pegar aqui ó, em Frameworks Guides, para a gente seguir aqui as instruções de instalação utilizando o Framework Next.js. E aqui ele dá o passo a passo. Aqui é para a criação do projeto, a gente já criou. A gente vai fazer o seguinte, então a gente vai instalar o Tailwind agora no nosso projeto. Voltar lá para o VS Code. Vou abrir aqui um terminal aqui ao lado e vou rodar esse npm install com dependência de desenvolvimento. Aí a gente vai instalar o Tailwind CSS, o Post CSS e o Auto Prefixer. Pronto, instalado. A gente volta lá na documentação. Vai ver aqui que a gente tem que rodar esse comando aqui para iniciar a configuração do Tailwind. Então aí a gente rodou npx tailwind css init-p, ele já fez a configuração, já criou o arquivo aqui tailwind-config.js e post css.config.js. Dando continuidade, a gente vai precisar adicionar aqui dentro do arquivo tailwind-config.js essa informação aqui, que é para basicamente informar para o Tailwind quais os arquivos, quais pastas a gente vai estar utilizando para que sejam estilizadas pelo Tailwind. Então aqui é já considerando a nova estrutura do Next.js na versão 13, mas aí, como eu falei, a gente ainda vai utilizar a versão antiga de estrutura, que é utilizando o src, a pasta src. Então a gente vai pegar essa linha aqui e vai adicionar aqui dentro desse bloco aqui de content. O próximo passo aqui então é a gente adicionar essas informações ao nosso arquivo globals.css. A gente não tem esse arquivo ainda instalado, criado aqui no nosso projeto. Eu vou criar ele aqui dentro da pasta styles, criar o arquivo aqui globals.css, vou colar e aí já está feita a instalação. Depois de inserir então essa linha aqui dentro do nosso arquivo de configuração do Tailwind, a gente precisa então importar o arquivo CSS dentro aqui do nosso underline app.txt. Então vou dar o import _, aqui eu vou pegar dentro da pasta styles, vou pegar o arquivo globals.css. ok? Para que isso seja efeito em tela, a gente precisa parar e iniciar novamente
a execução aqui da aplicação e vamos voltar lá, vamos ver se já está funcionando. Deixa eu dar um F5 aqui. Ó, a gente já viu que ele alterou aqui a fonte, saiu da fonte padrão do Next e criou essa fonte aqui já de configuração padrão do Tailwind. Beleza. Se a gente voltar lá no Figma, a gente vai ver então que no nosso projeto a gente está utilizando a fonte Poppins. Dentro do Next.js a gente vai estar utilizando a funcionalidade de importação de fontes, que é uma API do Next. Ela também veio nessa versão nova aí. Antes a gente fazia uso da importação daquelas tags link que o Google Fonts ele disponibilizava para a gente. Então a gente importava dentro do header da nossa aplicação e passava a funcionar normalmente aí o uso das fontes dentro do Next. Com essa nova versão foi disponibilizado essa API e a gente vai estar fazendo uso dela para configuração e para utilizar aqui a fonte Poppins. A principal vantagem da gente utilizar essa API, ela faz com que a nossa fonte escolhida ela seja hospedada automaticamente na implantação da nossa aplicação. E aí não vai ser mais necessário que a aplicação ela faça uma solicitação pelo navegador, pelo lado do navegador, para buscar essas fontes lá no Google. Então já vai ser implantado de forma automática. Então para que a gente faça isso, a gente vai lá dentro da nossa pasta do nosso arquivo app e vai fazer a importação das fontes dentro do next @next /fonte /Google. A gente vai trazer aqui a fonte Poppins, beleza? Deixa eu jogar esse arquivo de estilo para baixo. Ok. Aí, para a gente seguir aqui, a gente vai precisar criar uma constante, vou chamar de Poppins. Vou utilizar essa importação da Poppins como uma função. Opa! Vou abrir aqui um objeto e a gente vai configurar aqui o peso da fonte. Então vou abrir um array onde eu vou passar para ela que a gente vai estar utilizando a 400, que é a regular, e a 700, que é a bold. E precisamos também especificar aqui qual vai ser o subconjunto dessa fonte. Então a gente vai passar para ela o subset. Vou abrir também um array e vou dizer que a gente vai utilizar o latim. Então, para a gente carregar essa fonte dentro da nossa aplicação, a gente vai estar utilizando as classes que o Tailwind faz uso. Então a gente vai passar um class name e vai criar uma variável aqui para essa fonte. Então, além do peso e do subconjunto, a gente vai também adicionar aqui a variable e vai dar o nome dela de fonte -Poppins, beleza? E a gente vai estar utilizando aqui, ó, dentro desse retorno aqui, vou recortar isso aqui, vou passar uma tag main aqui por volta, vou colar aqui o componente e aqui eu vou passar um class name da seguinte forma. Eu vou interpolar, usar a interpolação aqui para que a gente importe essa nossa variável, passando a nossa constante Poppins.variable. E aqui eu posso estar chamando ela de fonte sense. Beleza?
Feito isso, a última etapa então é só a gente vir aqui dentro do nosso arquivo tailwind.config.js e fazer o uso da nossa fonte aqui dentro do tema. Então, aqui ao invés de estender as fontes, a gente vai abrir aqui o font family, vai passar aqui os sans e dizer que a gente vai utilizar a fonte Poppins, e caso não carregue, a gente vai utilizar sans serif. Então vamos ver se já está funcionando. Deixa eu atualizar aqui e ver se ele já carregou. Pronto. Você pode ver aqui, ó, passando o mouse, ele já traz aqui que a fonte é 16 pixels e é uma fonte Poppins. Uma outra coisa que a gente pode estar configurando agora é, se a gente observar aqui, em todas as páginas a gente vai ter uma cor de fundo, que é um cinza bem clarinho, quase branco, que é o Gray 50. A gente utilizou aqui no Figma as cores já que são disponibilizadas pelo próprio Tailwind, para a gente não ter trabalho de customizar novas cores. Então a gente fez uso aí da Gray 50 para o nosso background de todas as nossas páginas. Então a gente pode fazer essa configuração de várias formas, mas eu vou utilizar da seguinte estratégia: fechar isso aqui, fechar também esse app. Dentro dessa pasta, desse arquivo document, ele fica algumas configurações importantes aqui para o Next.js. Então o Next faz uso desse arquivo document para carregar algumas informações de estilização, body da aplicação pelo lado do servidor. A gente vai utilizar da estratégia então de, dentro do nosso body aqui, a gente vai passar um class name para ele e vai dizer que toda a nossa aplicação vai ter um BG Gray 50. Se a gente voltar lá, a gente vai ver que teve essa mudança em tela. Deixa eu inspecionar aqui, vamos ver o nosso body. Aqui ele já traz, ó, a classe BG50, o background aqui com a cor que a gente especificou. Então agora a gente já pode partir aí para o desenvolvimento da nossa interface. Então fica ligadinho aí que no próximo vídeo eu trago para vocês a interface completa. A gente vai desenvolver essas duas páginas, vai deixar ela de forma estática, para em seguida a gente fazer a configuração dentro do HighGraph e depois consumir a nossa API que a gente vai criar com os dados de forma dinâmica. E aí a gente vai trazer estratégias aí de consumo pelo lado do servidor e pelo lado do cliente e explicar como essas funcionalidades do Next.js podem estar ajudando a gente no desenvolvimento das nossas aplicações. Tá bem? Então fiquem ligados aí, vou reforçar o pedido. Quem ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aí no canal, que em breve a gente tem mais novidades para vocês, para dar essa força aí e a gente continuar trazendo muito conteúdo interessante e legal para todo mundo. Um abraço e até o próximo vídeo.